Prezados irmãos e irmãs, internautas, todos são muito bem-vindos a este momento de reunião, onde reservamos um momento para podermos nos aproximar de Deus e dos seus santos, expressando adoração, louvor, neste momento importante de reunião, onde também poderemos meditar na mensagem da nossa igreja, que prepara a nossa vida para vivermos nesta terra, sendo verdadeiramente filhos de Deus, o representando, sendo o exemplo para a humanidade que está carente da graça de Deus, dos céus. Mas também nós preparamos o nosso espírito através dos ensinos da nossa igreja, que poderá nos dar o direito de um dia podermos chegar na glória de Deus, ter a salvação e viver eternamente, gozando de paz, de felicidade e de toda a graça e proteção de Deus e dos seus santos. Prezados irmãos e irmãs, vamos iniciar a nossa reunião. Eu peço a gentileza de todos para ficarem em pé, em postura de oração. Eu vou fazer a oração inicial. Ó Deus, eterno Pai, novamente estamos neste momento diante do Senhor, expressando a adoração do nosso coração pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Tudo isso o Senhor sempre fez pela humanidade, pelo ser que o Senhor criou com as suas mãos, o deu vida, e com um imenso amor, o Senhor, através de santos, profetas, do seu próprio Filho, apóstolos, e mais recentemente do Consolador a Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo, procurou se aproximar do ser humano, dar oportunidades de, através da sua mensagem, por meio dos seus representantes, ensinar o caminho que os aproxima do Senhor, ensinar a sua santa vontade. Reconhecemos o seu imenso amor e a sua bondade, a misericórdia para conosco. E por tudo isso, ó Pai, nós expressamos com sinceridade do nosso coração a nossa adoração. Adoramos também a Jesus, aquele que veio a esta terra, que tanto sofreu, lutou por amor à humanidade. O Senhor Jesus é digno do nosso respeito, do nosso amor e da nossa adoração. Adoramos também a sua Santa Mãe, a nossa Mãe espiritual, da qual temos enorme respeito, reconhecimento, sabendo que aceitou a nobre missão de ser a mãe do Filho de Deus, porque era digna de tão importante missão, e nós o consideramos, respeitamos e amamos. Expressamos também adoração ao Consolador, a Santa Avó Rosa, e ao profeta Santo Irmão Aldo, ambos que tanto lutaram por esta igreja, nos deixando ricos ensinamentos, doutrina, disciplina, querendo o nosso bem e a nossa felicidade. Ó bondoso Deus, eu peço ao Senhor para que abençoe a todos os irmãos e irmãs que aqui estão, os nossos internautas, todos que reservaram este momento para poder se conectar com o reino dos céus, com o Senhor Deus, com os seus santos, para poder adorar, louvar e aprender através dos nossos ensinamentos, refletindo, meditando, procurando entender o que tem vivido que agrada ao Senhor, o que precisa melhorar, e portanto queremos contar com a inspiração do Senhor Jesus, que o Senhor possa, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, inspirar a todos os irmãos e irmãs, os dando sabedoria, entendimento para compreender a nossa mensagem e, entendendo cada um de nós, fazer a nossa parte em praticar a mesma para o nosso próprio bem e felicidade. Portanto, a Deus, agradecemos ao Senhor, louvando o seu nome, o nome de Jesus,
da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto, da qual, em nome de Deus e desses santos, declaro iniciada a nossa reunião. Amém. Igreja Forte de número 1 do nosso inário.
depoimento de fé. Nossa irmã Ludmila Mendes Brito, da congregação de Anápolis, estado de Goiás, enviou o seguinte depoimento de fé. Com o coração cheio de gratidão, venho testemunhar o milagre que recebi por meio da intercessão da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus. Logo no início da minha gestação, um exame de ultrassom revelou a presença de um mioma intrauterino de 6 centímetros. O médico me alertou que se ele crescesse e competisse por espaço com o bebê, seria necessário interromper a gravidez. Diante desse diagnóstico, redobrei minha confiança na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo e em todos os santos dos céus. Graças a Deus, os exames mostraram que o mioma se manteve em uma posição que não afetava o desenvolvimento do bebê. Porém, com 32 semanas, comecei a ter sangramentos. Fui imediatamente à maternidade onde fazia o pré-natal, mas os médicos não conseguiram identificar a causa e me encaminharam para outro hospital. Lá, uma especialista diagnosticou um pólipo no colo do útero, que precisaria ser removido, mesmo durante a gestação. Passei por uma cirurgia com anestesia raquimedular, pois não poderia ser sedada. Durante o procedimento, tive episódios de hipotensão e continuei me sentindo muito mal na sala de observação. O médico disse que se meu quadro não melhorasse, eu não poderia receber alta. Então, clamei com toda a minha fé pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e fui atendida mais uma vez. Meu estado se estabilizou e pude voltar para casa. Com 37 semanas, um novo exame de ultrassom revelou um quadro de oligoamínio, ou seja, o líquido amniótico que envolve e protege o feto dentro do útero durante a gravidez estava muito abaixo do normal. O médico alertou que minha bebê corria risco de malformações ou até de não sobreviver. Foi decidido que o parto precisaria ser realizado imediatamente. Novamente me entreguei nas mãos de nossos santos com muita fé. Durante o parto, a médica comentou que o útero já não continha mais líquido algum. Mas para a honra e glória do nosso Deus e dos nossos santos queridos, logo ouvi o forte choro da minha filha. O pediatra havia me preparado para a possibilidade de ela precisar de incubadora ou suporte ventilatório. No entanto, poucos minutos depois, ele retornou sorrindo e me disse que a minha filha nasceu perfeita, sem necessidade de nenhum suporte de vida. Hoje, com o coração transbordando de gratidão, louvo e engrandeço o nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e de todo o reino dos céus, por esse grande milagre em minha vida e na vida da minha filhinha Maria Júlia, que nasceu saudável no dia 5 de fevereiro de 2025. Sou corista e regente do coral Infanto Juvenil na congregação de Anápolis, estado de Goiás, e deixo aqui meu testemunho como prova viva do poder da fé nesta Santa Igreja Apostólica.
A seguir, será apresentado pelo coral o hino com o título Louvor a São Pedro.
assim te falou o Senhor.
Prezados irmãos e irmãs, neste momento eu vou ler as mensagens contidas em nosso boletim. A primeira mensagem tem o título Homenagem ao Apóstolo São Pedro. O apóstolo São Pedro, ao nascer, recebeu o nome de Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, na cidade de Betsaida, na Galileia, às margens do mar da Galileia. Era irmão de André, também apóstolo, e ambos eram pescadores de profissão. São Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. A vida do apóstolo São Pedro é uma das mais belas histórias de transformação relatadas no Novo Testamento. Ele nos mostra que Deus escolhe e reserva uma missão especial àqueles que são humildes, sinceros, que o temem e o seguem. Deus transforma os seus eleitos. São Pedro não era um mestre da lei, nem um líder religioso. Era um trabalhador do mar, com mãos calejadas e coração sincero. Mas Jesus o encontrou onde ele estava, no barco, em sua rotina cotidiana, sondou seu espírito e o chamou para algo muito maior. Segue-me, e eu te farei pescador de homens. Sua fé firme, coragem, perseverança e liderança entre os apóstolos o tornaram um alicerce na formação da igreja. Ele caminhou sobre as águas, tentou impedir a prisão de Jesus e foi o primeiro a reconhecer publicamente a identidade divina do Mestre. Quando Jesus perguntou aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão não veio da carne, mas do Espírito. E sobre essa fé, Jesus prometeu edificar sua igreja. Jesus, constatando a firmeza da fé do santo apóstolo, deu-lhe o nome de Pedro, do aramaico Cefas, que significa pedra, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa declaração de Jesus não apenas mudou o nome de Simão, mas também revelou sua missão: ser uma das colunas da igreja nascente. Após a ascensão de Jesus, São Pedro se destacou entre os apóstolos. Um dos momentos mais marcantes está registrado no livro de Atos. No dia de Pentecostes, São Pedro pregou com determinação e milhares se converteram. Ele ensinou, aconselhou e curou um homem paralítico na porta do templo, chamado Formosa. Ao ser abordado por aquele homem pedindo esmolas, São Pedro respondeu com fé e autoridade: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O homem foi curado imediatamente. Levantou-se e entrou no templo louvando a Deus. Esse milagre
chamou a atenção de muitos. E São Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus Cristo. Em sua mensagem, afirmou que aquele milagre foi realizado pelo poder de Jesus, o Messias prometido, que havia sido crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Afirmou que realmente Jesus era o grande Redentor e Salvador, e estava assentado à destra de Deus, no seu trono, para julgar a humanidade. Como resultado dessa pregação, milhares de pessoas creram e foram batizadas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse momento marcou um grande avanço na propagação do Evangelho. Dessa semente nasceu a Igreja Apostólica, a igreja primitiva dos santos apóstolos na terra das Palestinas. Assim se cumpriu a promessa de Jesus a São Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nos tempos atuais, um fato marcante na história da nossa Igreja Apostólica merece destaque. Em uma de nossas reuniões de Santa Comunhão, na matriz antiga da igreja, o irmão Aldo teve uma visão muito linda. Contemplou o púlpito da igreja e viu ali a Santa Avó Rosa e São Pedro. Ouviu quando o apóstolo perguntou a Santa Avó: mas com tantos apostólicos nesta igreja, ainda não possuem um templo próprio e continuam neste salão alugado? E a Santa Avó Rosa respondeu: nós ainda não temos um templo próprio porque o Mestre Jesus não deu ordens para construí-lo. Mas quando o Mestre der essa ordem, todos esses apostólicos irão ofertar, e então ergueremos o templo em poucos meses. E de fato, na semana seguinte, o bispo Eurico, do púlpito, durante uma mensagem, anunciou à igreja: Nosso Senhor Jesus deu ordens a Santa Avó Rosa para nos orientar a dar início à construção do nosso templo, nos terrenos pertencentes à nossa Igreja Apostólica na Rua Baguari. Assim compreendemos que São Pedro também colaborou para que Jesus, em nome de Deus Pai, autorizasse a construção do nosso templo, confirmando mais uma vez: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nosso santo irmão Aldo, em certa ocasião, revelou à direção da igreja que São Pedro e Maria Santíssima já consideravam a Santa Avó Rosa como Rainha dos Céus, mesmo antes dela ser arrebatada em espírito aos céus, para ser coroada como Espírito Consolador. O irmão Aldo também afirmou que São Pedro tem permissão de Deus para vir às nossas reuniões, trazendo sua bênção e amparo. São Pedro é autor de 2 epístolas do Novo Testamento, por meio das quais o Evangelho do Reino dos Céus chegou até nós. Segundo a história, o dia 29 de junho marca o término da missão de São Pedro na terra. Nesse dia,
ele subiu aos céus vitorioso, recebendo sua coroa celestial, após cumprir fielmente sua missão como apóstolo de Jesus Cristo. Nós, fiéis da Igreja Apostólica, rendemos nossa gratidão e louvor ao apóstolo São Pedro, reconhecendo sua fé e obediência ao Senhor. Que possamos, como ele, ouvir o chamado de Jesus, aceitar com fé, servir com coragem e permanecer fiéis até o fim. Eu vou ler ainda aos irmãos a próxima mensagem, que tem o título Valorizar a Igreja Apostólica. Nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a Santa Avó Rosa, o Santo Consolador, recebeu de Deus Pai a missão divina de santificar um povo fiel, conforme os preceitos da Santa Doutrina. Cada membro desse povo apostólico que se mantiver fiel e obediente, terá ao final de sua jornada terrena o privilégio de herdar a glória celestial e habitar eternamente no reino da luz, onde reinam a paz, o amor verdadeiro e a felicidade plena, livres de toda dor e sofrimento. Com o propósito de preparar almas para o Pai Celestial, Jesus instituiu a Igreja Apostólica por meio da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Foi-nos legado um conjunto de ensinamentos, a doutrina e a disciplina, que orientam a conduta cristã e promovem a santificação dos fiéis. Por meio dessas diretrizes, cada apostólico fiel pode alcançar a paz interior, o crescimento espiritual e o fortalecimento da fé, tornando-se rico da graça divina ao praticar com coragem, paciência e retidão as virtudes do Espírito de Deus. Para alcançar a perfeição espiritual desejada por Deus Pai, é imprescindível que os membros da Igreja Apostólica se dediquem com zelo à vivência dos ensinamentos doutrinários e à prática disciplinar. Essa dedicação molda o caráter dos filhos de Deus e os conduz a uma vida de retidão e santidade. Nesse contexto, é de suma importância valorizar as reuniões da igreja. Por meio delas, os fiéis têm acesso a mensagens celestiais transmitidas dos púlpitos da sede e das congregações, bem como nos boletins internos, os hinos de louvor e a convivência fraterna existente entre os santos e anjos, tornando a igreja um espaço sagrado de aprendizado, comunhão e edificação espiritual. Infelizmente, observa-se que alguns irmãos têm negligenciado a importância dessas reuniões. Há ausências injustificadas, obreiros que não cumprem seus ministérios e regentes, músicos e coristas que deixam de participar das apresentações. Tal conduta certamente entristece a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que sempre enfatizaram a necessidade de união, compromisso e presença ativa nas atividades da igreja. Diante disso, conclamamos todos os irmãos a valorizar com sinceridade
e reverência à Igreja Apostólica, cuja origem é celestial e cujo destino é retornar aos céus com todos aqueles que forem fiéis aos ensinamentos recebidos. Que cada fiel guarde em seu coração os princípios aprendidos nesta obra de fé e caridade, e se esforce diariamente para viver segundo a vontade de Deus. Prezados irmãos e irmãs, duas mensagens importantes, acredito que todos foram refletindo enquanto fazia a leitura. Hoje nós prestamos homenagem ao apóstolo São Pedro, sabendo que foi um dos primeiros apóstolos escolhido por Jesus nosso Senhor para poder realizar um trabalho como nós sabemos que ele realizou, indo ao encontro dos corações, pregando às pessoas que verdadeiramente queriam seguir a Jesus Cristo, convertendo, realizando uma obra magnífica como ele realizou, até mesmo realizando curas, milagres na vida daqueles que aquilo precisaria acontecer. E nós, prezados irmãos e irmãs, devemos muito valorizar esta igreja apostólica. Esta igreja que é a obra de Jesus, que é uma obra que no passado os profetas iniciaram, mas com o passar dos anos, as pessoas foram se afastando de Deus, mas como Jesus ele havia prometido, que ele rogaria ao Pai, o outro Consolador, ele então restaurou essa igreja, através da Santa Avó Rosa, o Consolador, e ainda nos deu um profeta, o Santo Irmão Aldo. E ambos, tanto a Santa Avó Rosa como o Santo Irmão Aldo, eles nos deixaram ensinamentos valorosos, preciosos, a doutrina e a disciplina, que precisa, prezados irmãos e irmãs, ser obedecida por nós, porque eu acredito que todos os irmãos e irmãs que estão aqui, também os nossos internautas que acompanham as nossas reuniões, se assim o fazem, é porque têm o desejo de um dia chegar no reino dos céus. E para nós chegarmos no reino dos céus, prezados irmãos e irmãs, embora vivemos neste mundo cheio de corrupção, de pecado, nós precisamos procurar tomar todo o cuidado, estar sempre se aproximando de Deus, procurando fazer um auto-julgamento, uma análise de como está a nossa vida como filhos de Deus. E quando temos falhado, se afastado de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, procurar reaproximar deles, porque é somente assim que nós poderemos chegar no reino dos céus. Eu sei que muitas vezes há um ou outro irmão que já tiveram experiências às vezes ruins na igreja. Eu entendo isso, mas isso, prezados irmãos e irmãs, não é Deus, são as pessoas. Porque Deus é um ser, é um Pai que muito nos ama. Ele quer o nosso bem e a nossa felicidade. Mas os irmãos podem até pensar, como assim experiências ruins na igreja? Irmãos, nós sabemos que muitas vezes um ou outro irmãos, sem se entender, muitas vezes acabam brigando, discutindo. E aí se afastam um do outro quando deveria existir união, quando deveria existir harmonia, quando deveria existir paz. E muitas vezes por esses motivos, há aqueles que passando por esse tipo de experiência que não é boa, e como eu disse para os irmãos, isso não é Deus, isso não é Jesus, isso não é a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, porque isso eles não querem. Eles querem a nossa união, que vivamos em unidade. Inclusive, o apóstolo São Pedro, ele disse o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.
Então ele ensinou para as pessoas a se amarem com sinceridade, a se respeitar, a viver bem. Isso nós também sabemos que nos ensinou a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, mais próximo de nós. Nós vivemos, prezados irmãos e irmãs, em tempos de conflitos, de divisões, de mágoas. Mas nós apostólicos, a nossa igreja, nós fomos chamados a viver diferente, viver em amor, em perdão e em unidade. E São Pedro, que andou muito com Jesus, que sempre esteve ao lado dele, muito próximo a ele, entendeu isso profundamente e nos deixou ensinamentos poderosos, transformadores, e que serve para nós até os dias de hoje, para a nossa igreja, para o nosso povo. Mas esse amor que deve existir entre uns e outros, no povo apostólico, que isso verdadeiramente é valorizar a nossa igreja, não deve ser um amor superficial. Não deve ser só de palavras, só dizer, eu verdadeiramente amo a Deus, amo os meus irmãos, mas só de dizer. Não, deve ser um amor genuíno, um amor que existe dentro do coração, não só um sentimento, mas uma ação, um cuidado que deve existir entre um e o outro, de servir, de acolher. Isso está existindo em nós, prezados irmãos e irmãs. O amor está sendo o alicerce da nossa vida como cristãos apostólicos, do Consolador, a Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Inclusive, recentemente eu estive em uma congregação que, conversando com um irmão, ele me disse algo que eu achei muito nobre. Ele disse, eu estou me preparando para, no futuro, comprar uma van, que eu quero ir na casa dos irmãos que não têm condições de ir à igreja para buscar eles, para levar as pessoas idosas, que muitas vezes são sozinhas, não pode ir, muitas vezes as reuniões terminam tarde da noite, não tem transporte para retornar para a sua casa. Eu quero fazer isso para ajudar as pessoas. Isso, prezados irmãos e irmãs, é um pensamento e muitas vezes a busca de uma ação de verdadeiro amor. E isso deve existir entre nós, o povo apostólico. Eu me recordo no passado, na minha infância, que muitas vezes as pessoas tinham uma Kombi e ali, às vezes, no final da reunião, aqueles irmãos que não tinham condução própria, às vezes, aquele que tinha uma Kombi que cabia várias pessoas, enchia aquela Kombi e muitas vezes saía passando pelas residências, deixando aqueles irmãos que não tinham condução para retornar para suas casas. Mas com o passar dos anos, o amor vai se esfriando. As pessoas vão se afastando umas das outras. Inclusive, Jesus, nosso Senhor, Ele disse isso, prezados irmãos. Ele disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará. E nós vemos isso, constatamos isso acontecer. Vemos como está o mundo, mas as ações e as coisas que existem no mundo, nas pessoas que estão no mundo, não devem ser trazidos para nós que somos um povo de Deus. O apóstolo São Pedro, ele pregando às pessoas, ele disse, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternamente, sejam misericordiosos e humildes. E nós temos os mesmos pensamentos, de acordo com a nossa fé, as características de um verdadeiro filho de Deus, esses pensamentos de se amarem, de se respeitarem. Irmãos, o amor, ele gera empatia, compaixão. Onde há amor, há reconciliação. Mesmo que as pessoas, às vezes, aconteceu algo que se afastou, mas se a pessoa tem amor no seu coração, ela vai procurar se reconciliar. Há apoio, há afeto, há respeito, mas não julgamento, de querer somente julgar o outro.
E eu digo para os irmãos e irmãs que nenhum de nós que estamos aqui, ou que está assistindo online, tem o direito de julgar o seu semelhante. Porque espiritualmente, prezados irmãos e irmãs, quem tinha esse direito de julgar e que esteve mais recentemente próximo de nós, era o Santo Irmão Aldo. Porque ele tinha dom para isso. Mas nós não temos como saber se uma pessoa, se um irmão ou uma irmã será salvo ou não. Nós não recebemos esse mérito de Deus. Nós podemos nos auto-julgar. Eu estou falhando nisso ou naquilo. Até porque se nós olharmos para uma pessoa, nós não sabemos o que realmente existe dentro da pessoa. O que a pessoa passa ou não. Muitas pessoas às vezes têm facilidade de conversar com a outra, se abrir, dizer sobre a sua vida, mas tem as pessoas que não, que guardam a sua intimidade, a sua privacidade e não comentam com ninguém. E vai guardando aquilo ali. Quem é que sabe o que existe dentro da pessoa? É Deus, é Jesus, é a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo. Inclusive, eu trabalhei em uma ONG aqui mesmo em São Paulo, que eu conversava com muitas pessoas e a maioria das pessoas me diziam que elas não falavam das suas particularidades para pessoas próximas, para o seu círculo de amizade, para pessoas da sua família, porque elas tinham medo de serem julgadas, de não serem respeitadas. E é isso que acontece, as pessoas querem julgar o outro quando muitas vezes é muito mais errado do que aquela pessoa. Mas nós apostólicos devemos, prezados irmãos e irmãs, fazer uma análise em nós mesmos e procurarmos sermos a cada dia mais fiel a Deus, a Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E vivermos se amando, se respeitando, porque é assim que é no reino dos céus. Imagine se vivermos de forma diferente aqui, como vamos chegar lá? Se lá é um ambiente de harmonia, de paz. Então, aqui, nós já estamos aqui para isso. Para nos preparar para o reino dos céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, procurem refletir sobre isso. O apóstolo São Pedro, inclusive, ficará muito feliz, esse santo apóstolo, se nós procurarmos viver isso que inclusive ele pregou para o povo ao seu tempo e que serve para nós nos dias de hoje, na atualidade. Que os irmãos guardem e reflitam nesta mensagem. O coral irá apresentar a seguir o hino com o título Nossa Gratidão. Que o
Edificarei
Prezados irmãos e irmãs, agradeço a presença de todos, a participação, a reverência na casa de Deus. Agradeço o coral pelo trabalho, os nossos obreiros e os nossos internautas por acompanhar as nossas reuniões. Prezados irmãos e irmãs, vamos finalizar esta reunião com uma oração. Peço a gentileza de todos para ficarem em pé, em postura de oração. Ó Deus, expressamos adoração e gratidão ao Senhor, pelo seu amor, pela sua bondade. Agradecendo pelo dia que nos deu, por este momento de reunião, este encontro na tua casa, na tua presença, como teu povo, como sua família, como irmãos, na qual temos o objetivo de nos prepararmos para um dia vivermos eternamente na tua presença, num reino onde tudo é maravilhoso, onde não existe dificuldade, não existe pecado, mas é um ambiente de paz, de harmonia, de felicidade perene. E nós estamos aqui, ó Pai, na tua presença, porque queremos um dia aí chegar. E nós somos gratos a Ti por tudo isso que o Senhor nos dá. Pela doutrina que nos deixou, pela disciplina nos dada através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Adoramos a Jesus, a Virgem Maria, o Consolador, a Santa Avó Rosa e ao Profeta Santo Irmão Aldo. Esses santos que viveram nesta terra, que querem o nosso bem, a nossa felicidade, e são dignos do nosso exaltar, do nosso respeito e do nosso amor com sinceridade do nosso coração. Neste momento, ó bondoso Deus, eu peço que o Senhor, junto a Jesus, possa ouvir os pedidos que os meus irmãos e irmãs, os nossos internautas, estão fazendo com muita fé, com muita reverência, pedindo aquilo que precisam para as suas vidas, para as suas famílias e lares, até mesmo para outras pessoas. Peço também à Virgem Maria, essa mãe amorosa, junto ao Consolador, a Santa Avó Rosa e ao Profeta Santo Irmão Aldo, pelos nomes que foram depositados na caixa de pedidos de oração que está neste altar. A Senhora Virgem Maria, a Senhora Santa Avó Rosa, o Senhor Santo Irmão Aldo, sabe da necessidade de cada um desses nomes que foram aqui depositados. Muitas vezes precisam de uma grande bênção para as suas vidas. Precisam de um milagre. É a única esperança que possuem. Mas sabemos que o poder existente em Deus e nos seus santos é muito maior do que a nossa mente pode imaginar, capaz de realizar coisas que muitas vezes pensamos que não tem mais solução. Mas acreditamos, esperamos e entregamos nas mãos do Senhor, ó Deus Pai, nas mãos de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que querem o bem e a felicidade daqueles que possuem fé. Portanto, agora queremos agradecer de todo o nosso coração, agradecer ao Senhor, ó Pai, que sempre está ao nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis, não nos desampara. Mesmo que estamos muitas vezes longes, o Senhor sempre está a nos olhar com o seu poder onisciente, onipotente, onipresente, como Deus de amor e de bondade. Também louvamos e agradecemos a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Esses santos que sempre querem o nosso bem, estão ao nosso lado, querendo a nossa felicidade e querendo que sejamos vitoriosos. Prezados irmãos e irmãs, desejo a todos a bênção de Deus na comunhão desses santos, que com essas bênçãos sejam sempre felizes e bem-aventurados. Amém.
Amém.